Você provavelmente acredita que um cavalo enxerga o mundo da mesma forma que você, talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior, mas no fundo, igual. E é justamente aí que começa um dos maiores equívocos sobre esses animais. Porque um cavalo não enxerga apenas um mundo diferente, ele enxerga um mundo muito mais perigoso. Enquanto nós olhamos para uma paisagem, ele procura movimento. Enquanto admiramos a beleza de um campo, ele procura uma ameaça. Enquanto caminhamos sem pensar, ele calcula por onde seria possível fugir. Durante milhões de anos, essa diferença significou apenas uma coisa: sobreviver. E talvez seja por isso que tantos comportamentos dos cavalos parecem difíceis de entender. Eles não foram moldados para enxergar beleza, foram moldados para continuar vivos. E quando você descobrir como um cavalo realmente vê o mundo, talvez nunca mais olhe para um deles. Da mesma maneira, existem muitos outros segredos como este, escondidos na história, na evolução e no comportamento dos cavalos. Se você gosta de documentários que revelam essas histórias, inscreva-se agora no canal, porque esta é apenas uma das muitas jornadas que ainda vamos viver juntos. Agora, vamos descobrir como um cavalo realmente enxerga o mundo. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a visão dos cavalos era apenas uma versão diferente da nossa, mas hoje sabemos que ela foi construída para uma missão completamente diferente. Enquanto nós enxergamos o mundo para explorá-lo, os cavalos aprenderam a enxergá-lo para sobreviver. É por isso que seus olhos estão posicionados nas laterais da cabeça, uma característica que pode parecer apenas um detalhe, mas que mudou completamente a forma como esses animais percebem o mundo. Imagine estar caminhando por um campo e conseguir observar quase tudo ao seu redor, sem precisar virar a cabeça. Para nós, isso parece impossível. Para um cavalo, é a diferença entre viver ou morrer. Durante milhões de anos, enquanto os predadores precisavam encontrar suas presas, os cavalos precisavam encontrar os predadores, antes mesmo que eles aparecessem. Foi assim que a evolução transformou seus olhos em um dos sistemas de vigilância mais extraordinários de todo o reino animal. Mas toda vantagem cobra um preço, porque enxergar quase tudo ao redor também significa abrir mão de algumas coisas. E é exatamente aí que começa o próximo segredo. À primeira vista, isso parece perfeito. Enxergar quase tudo ao redor parece uma vantagem absoluta, mas a natureza raramente oferece vantagens sem cobrar um preço. E com os cavalos, não foi diferente. Existe um lugar que um cavalo simplesmente não consegue enxergar. Na verdade, existem dois. Um deles fica exatamente atrás do seu corpo, o outro bem à frente do focinho. São pequenos pontos cegos, mas que mudam completamente a forma como ele percebe o ambiente. É por isso que um cavalo pode se assustar quando alguém aparece de repente bem na sua frente, ou toca seu corpo sem que ele tenha percebido a aproximação. Para nós, isso pode parecer um exagero, mas imagine passar a vida inteira sabendo que qualquer surpresa pode significar um ataque. Foi exatamente assim que a evolução moldou esses animais. Eles não foram feitos para confiar no inesperado, foram feitos para reagir a ele. E talvez esse seja o motivo de tantos cavalos parecerem assustados, quando na verdade estão apenas fazendo aquilo que seus ancestrais fizeram durante milhões de anos: sobreviver. Imagine parar diante de um pôr do sol, o céu completamente alaranjado, tons de vermelho, dourado, roxo, uma paisagem que para nós parece inesquecível. Agora imagine que alguém simplesmente
Retire algumas dessas cores, não porque seus olhos estejam doentes, mas porque eles nunca foram feitos para enxergá-las. É exatamente isso que acontece com os cavalos. O mundo que eles enxergam não é preto e branco, mas também não é igual ao nosso. Algumas cores que saltam aos nossos olhos, para eles têm muito menos contraste, enquanto outras se destacam com muito mais facilidade. E existe um motivo para isso. A evolução nunca tentou criar um animal capaz de admirar paisagens. Ela criou um animal capaz de perceber movimento, capaz de identificar perigos, capaz de sobreviver. Talvez seja por isso que um cavalo não precisa enxergar o mundo como nós. Ele precisa enxergar aquilo que realmente importa. E, para um animal que viveu milhões de anos cercado por predadores, isso fazia toda a diferença. Quando o sol desaparece, nós começamos a perder o mundo de vista. As sombras aumentam, os contornos desaparecem, e aquilo que parecia tão claro se transforma em escuridão. Para um cavalo, é justamente nesse momento que o mundo começa a ganhar forma. Enquanto nossos olhos lutam para encontrar detalhes, os deles continuam procurando movimento, porque durante milhões de anos, a noite nunca significou descanso, significou perigo. Predadores podiam surgir, quase sem fazer barulho, e sobreviver dependia de perceber o menor movimento antes que fosse tarde demais. Foi por isso que a evolução transformou os olhos dos cavalos em especialistas em ambientes com pouca luz. Eles não enxergam a noite como se fosse dia, mas conseguem perceber detalhes que para nós simplesmente desaparecem. Talvez seja por isso que um cavalo pare de repente, olhando fixamente para a escuridão, quando você ainda não percebeu absolutamente nada. E muitas vezes, ele realmente viu alguma coisa, não porque tenha poderes, mas porque seus olhos foram aperfeiçoados durante milhões de anos para encontrar o perigo antes que o perigo encontrasse ele. Talvez o maior erro que nós cometemos seja imaginar que um cavalo enxerga o mundo como um ser humano, mas a verdade é muito diferente. Quando nós caminhamos, nosso cérebro procura entender o que está acontecendo. O cérebro de um cavalo procura decidir se ainda é seguro permanecer ali. Essa diferença muda tudo. Um saco plástico levado pelo vento, uma sombra que se move de repente, um galho balançando, um objeto que nunca esteve naquele lugar. Para nós, podem parecer detalhes sem importância. Para um cavalo, cada um deles pode representar uma pergunta: existe perigo aqui? E durante milhões de anos, os cavalos que ignoraram essa pergunta simplesmente não sobreviveram. Foi assim que a evolução moldou o comportamento desses animais. Primeiro, reagir, depois, entender, porque na natureza, errar por excesso de cuidado quase nunca era um problema, mas errar por confiar demais podia ser o último erro. Talvez seja por isso que tantos cavalos se assustam com coisas que nós julgamos inofensivas, não porque sejam teimosos, nem porque sejam exagerados, mas porque seus cérebros ainda carregam a mesma programação que salvou seus ancestrais durante milhões de anos. E quando entendemos isso, deixamos de enxergar um cavalo assustado e começamos a enxergar um sobrevivente. Depois de tudo isso, talvez exista uma pergunta que faça muito mais sentido agora. Você já viu um cavalo se assustar com alguma coisa que ninguém ao redor conseguiu entender? Talvez um saco plástico, uma sombra, um simples movimento, ou até algo que parecia não existir. Se isso já aconteceu com você, conta essa história aqui nos comentários. Eu leio todas elas. E quem sabe, o próximo documentário não comece justamente com a sua experiência, porque cada cavalo carrega uma história diferente, mas todos eles enxergam o mundo através da mesma herança,
que a evolução construiu ao longo de milhões de anos. E talvez o maior aprendizado de toda essa jornada não seja descobrir como um cavalo enxerga, mas entender que, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de medo é apenas um instinto de sobrevivência, fazendo exatamente o trabalho para o qual foi criado. E quando começamos a enxergar os cavalos por essa perspectiva, algo também muda dentro de nós. Deixamos de exigir que eles pensem como humanos e finalmente aprendemos a respeitar a maneira como eles enxergam o mundo. No começo deste documentário, talvez você acreditasse que um cavalo enxergava o mundo da mesma forma que nós. Hoje, você sabe que isso nunca foi verdade. Você descobriu que cada detalhe dos seus olhos foi moldado por milhões de anos de evolução, não para admirar paisagens, nem para perceber todas as cores, mas para encontrar aquilo que poderia decidir entre a vida e a morte. Talvez seja por isso que tantas vezes interpretamos os cavalos da maneira errada. Chamamos de medo aquilo que, durante milhões de anos, significou sabedoria. Chamamos de exagero aquilo que um dia significou sobrevivência. Mas talvez o maior aprendizado desta história não esteja nos olhos dos cavalos, esteja nos nossos, porque compreender um animal não é esperar que ele enxergue o mundo como nós, é ter a coragem de tentar enxergar o mundo como ele enxerga. E talvez, se exista algo que os cavalos possam nos ensinar, seja exatamente isso, que antes de julgar, é preciso compreender, porque aprender a olhar o mundo pelos olhos de outro ser vivo talvez seja uma das maiores demonstrações de respeito que a natureza já nos ensinou.